voltando para nossa segunda parte aí para a gente configurar o nosso cabeçalho, note que eu já coloquei os ícones aqui, tá? Então ficou dessa configuração aqui, coluna 3, coluna 4 com os ícones e aqui na primeira coluna o logo, tá? E aí a gente vai fazer logo após a configuração do menu de navegação. Agora vamos para essa segunda parte aqui, é onde nós vamos adicionar, vamos aqui ver o nome, né, aqui do iPhone 14 Pro, junto com esses 3 menus aqui e também o botão de ver preço. Então vamos lá, para a gente fazer essa configuração, primeiro nós vamos adicionar aqui um título. Eu vou adicionar um texto aqui, vou no menu adicionar e em seguida eu vou colocar aqui em adicionar título. Nós já vamos também configurar aqui os padrões de fontes, tá? Onde nós vamos subir as fontes para ficar tudo configurado certinho. Eu recomendo agora que você adicione aqui esse título 2. Posso clicar e como eu estava com o cabeçalho aqui selecionado, ele já adicionou no cabeçalho. E agora eu vou ter que mudar a cor. Vou clicar 2 vezes aqui só para a gente visualizar o que está acontecendo. Eu vou colocar aqui nesse menu de cor e agora eu vou aqui para poder mudar a cor. Beleza? Falar um pouquinho só dessa caixinha de texto aqui. Aqui é onde você configura toda a sua parte de texto. Você altera aqui as fontes, você pode mudar aqui o tamanho. E aqui você também pode colocar em negrito, itálico, você pode sublinhar. E aqui é quando você estiver trabalhando com textos maiores, né, com um parágrafo, por exemplo, você pode definir aqui o alinhamento. Tem alguns efeitos aqui que depois a gente pode explorar mais para frente na medida que a gente for utilizar. Agora aqui nós vamos colocar em branco, eu já coloquei, e eu vou diminuir o tamanho. Vou colocar aqui para 14 para ver o tamanho que fica. Lembrando que sempre a gente vai ter que ajustar, ver como que vai ficar o tamanho e testando, galera. Isso aqui é sempre teste, não dá para a gente acertar de primeira porque a gente precisa sempre estar testando para ver se está igual e depende muito, lógico, do que você vai fazer. Então eu vou tentar aproximar o máximo aqui, mas dependente do site você precisa configurar aí do tamanho que você achar melhor, tá? E aí clicando 2 vezes para abrir novamente aqui as configurações de texto, eu vou já subir aqui a fonte que eu preciso. Para você fazer isso, você vai selecionar aqui, ó, a fonte e você vai colocar aqui em upload de fontes. E aqui você vai subir, ó, tá vendo? Quando você clicar nesse botão aqui, laranja, você vai subir a fonte que eu disponibilizei aí também nos arquivos. Ela tá aqui, ó. Então, quando você baixou, logicamente você já tem aí no seu computador, você precisa fazer o upload aqui das fontes. Bem simples de você fazer esse processo. Eu vou fechar aqui porque eu já tenho as fontes instaladas. Basicamente, nós vamos utilizar 2 estilos de fontes aqui que a Apple está utilizando dentro dessa landing page, que é essa Helvética aqui, que já é padrão no Wix já tem ela, tá? Ó, se você colocar aqui em Helvética, ela já tem alguns títulos, é utilizado a Helvética e também é utilizado aquela SF, então por isso que eu disponibilizei somente ela. Esse texto aqui já é com a SF, eu vou selecionar ele aqui, ó, SF Pro, ok? E aqui eu já vou digitar o nome lá, iPhone 14 Pro. Se eu não me engano, ela nem é bold, ela é aqui essa versão medium. Então tem várias versões dessa fonte, tá? Você precisa colocar todas aqui porque a Apple sempre varia dependendo do título. E para facilitar, eu já vou definir um padrão aqui, ó. Eu quero que esse padrão de fonte fique mais fácil de eu poder utilizar ele depois, ó. Se eu colocar aqui em salvar tema, ele vai salvar ali em título 2, ó. Vou colocar aqui em atualizar. Então toda vez que eu for aqui no menu de adicionar e adicionar o título 2, ele vai estar já nessa mesma pré-definição aqui, mesmo tamanho e a mesma fonte. Então todas as vezes que você precisar padronizar, você tem que fazer dessa exata maneira. Você pode alterar, lembrando que você pode alterar também manualmente aqui as fontes sem definir um estilo, mas é importante você definir o estilo justamente para facilitar aí esse seu fluxo de trabalho e ficar mais rápido, beleza? Agora eu vou adicionar aqui aquele menu aqui com os 3 textos que tem, né? Basicamente eu vou fazer com texto mesmo,
Só lembrando que na hora de você adicionar, você pode definir um outro estilo de fonte. E sempre quando você for adicionar, você clique aqui em página, porque fica mais fácil, tá? Como o seu cabeçalho aqui está selecionado, qualquer elemento que você adicionar aqui, ele já vai ser adicionado no cabeçalho. Só que como você já configurou os tamanhos direitinho, não é interessante você fazer isso, porque pode desconfigurar, pode mexer aqui no tamanho, porque o Wix ele entende o elemento que você adiciona aqui, ele coloca de qualquer jeito. Para não correr o risco, eu sempre recomendo que você clique aqui na página e aí sim você adiciona aqui um novo texto. Qualquer forma de você adicionar é melhor você fazer assim, tá? Porque aí você não tem problema com isso. Eu vou pegar aqui esse título 3 e vou padronizar também. Ele tá na cor preta, vou colocar em branco. Já vou colocar aqui visão geral. A fonte, logicamente, eu acho que, se eu não me engano, aqui é Helvética, tá? Você coloca aqui Helvética e aqui você vai diminuir o tamanho. Agora sim, depois que você definiu, ó, eu vou até padronizar aqui para título 3, eu vou salvar esse tema. Atualizou. E agora eu vou arrastar aqui para faixa. Anexou o cabeçalho. Aqui eu posso fazer de duas formas, tá? Eu posso simplesmente, para poder otimizar meu tempo, eu posso dar um espaço aqui e adicionar os outros menus também, não tem problema. Tem aqueles efeitos de sobreposição do mouse que a gente precisa fazer ainda, mas aí eu posso deixar para uma outra aula para a gente aprender a fazer direitinho essa sobreposição conforme vai passando o mouse. Eu vou colocar aqui os outros, visão geral, mudar para o iPhone, dar aqui 5 espaços e especificações. Ó, isso aqui, ó, é bom ter acontecido esse erro aqui, porque geralmente acontece muito. Você viu que quando eu estava digitando o texto, ele desconfigurou o tamanho aqui do cabeçalho, porque geralmente a gente já tem que definir antes o tamanho da nossa caixa de texto aqui para não acontecer isso. Então, quando eu fiz isso, ele desconfigurou, que o texto ele passou aqui dessa caixa de texto que foi delimitada. Então o conteúdo ele foi para baixo e teve essa desconfiguração. Eu vou voltar aqui e aí o que a gente precisa fazer? Ó? Você vê que já deu até um bugzinho aqui. Pronto, já acertei. E aqui eu posso afastar um pouco mais para cá. Ó. Coloco visão geral, mudar para o iPhone. E olha só, como não vai caber aqui o texto, e aí ele vai acontecer a mesma coisa. Eu preciso mudar esse tamanho aqui, ó, que aí vai caber e eu não vou ter problema. Então ficou bem parecido, né? Eu tô utilizando um segundo monitor aqui para eu comparar, tá? Se tá ficando igual. Eu acho que é um pouquinho menor, mas aí não vou ficar focando tanto nos ajustes aqui. Talvez tamanho 13, se eu não me engano. Vamos deixar assim por enquanto. E agora, por último, nós vamos adicionar o botão. Deixa eu só delimitar aqui direitinho. Acho que ele é um pouquinho mais para cá. Veja que quando eu vou arrastando, vai aparecendo essas linhas guias aqui para poder centralizar o conteúdo. Ó. Isso, vou deixar mais ou menos aí mesmo. E agora eu vou adicionar o botão. Para a gente adicionar o botão, menu adicionar. Só lembrando que eu estou com o cabeçalho selecionado, eu vou colocar na página para ele adicionar na página, tá? Vou colocar aqui em adicionar. Eu vou colocar aqui em botão. Eu posso arrastar aqui esse botão pré-definido aqui, que a gente vai configurar ele. Então arrastei, eu já vou mudar o design dele. Ó. Quando eu clico sobre ele, aparece que as opções de design. Eu vou em personalizar design, background e vou colocar aqui na cor que eu quero. Ele tem esse azul, né? Deixa eu adicionar um azul aqui. Ó. Vou colocar em adicionar cor, mais ou menos esse azul aqui. E agora eu vou alterar aqui o tamanho do texto também, que ele é bem pequenininho. E a fonte é Helvética mesmo, tá? Eu vou deixar ele aqui no tamanho 12. E eu preciso arredondar também as bordas dele. Ó. Quando eu vou aqui em bordas, eu consigo aqui definir o tamanho. Se eu não me engano, 30. Vamos colocar 30 aqui. Gente, não é em bordas, tá? Foi mal. Não é em bordas. Eu vou colocar aqui para voltar. O Ctrl Z em cantos. Cantos, professor, cantos. E agora sim eu vou colocar o raio aqui de 30. Ok, agora sim tá mais ou menos ali no tamanho. Só preciso configurar aqui direitinho. E vou clicar 2 vezes também só para eu colocar já no texto. Ver preços. Aí, agora eu vou arrastar para lá.
Opa, ele sumiu aqui. Tem que arrastar, anexar na faixa. Aí, agora foi. Posso centralizar. Ele é um azul um pouquinho mais claro, gente. Mas aí eu não vou ficar ajustando tanto aqui não, porque senão a gente vai perder muito tempo. O que é necessário fazer também? Quando a gente clica aqui sobre design, tem essa opção, ó, personalizar design. Tem essa opção aqui de ao passar o mouse. Quando você colocar aqui, é a cor que você quer definir quando a pessoa passar o mouse. Então, quando eu colocar aqui para alterar a cor, você pode selecionar um azul mais claro, que é o que a Apple geralmente está fazendo ali naquele botão. Então, vou colocar um azul mais claro aqui, adicionar, isso. E o texto, ele permanece na cor branca. Aqui, cor do texto, branco. Então, ele fica assim, ó, mais ou menos isso daí. Não tão fiel às cores, mas... é mais ou menos isso. E aí tem algumas otimizações aí para fazer. Aqui, por exemplo, ele é um pouco maior. Ele não chega a ser tão pequeno assim. Ele é mais ou menos esse tamanho aqui, com a fonte 24. Mais ou menos isso. E aí a gente tem que ajustar aqui, porque como eu alterei lá o tamanho. Aí a gente, como eu disse, é sempre questão de ajuste para você ver o que fica melhor, tá? Aqui... eu tenho que posicionar direitinho, ó, centralizar o conteúdo, deixar sempre centralizado. E aí uma dica importante é que tem essa ferramenta aqui, ó. Quando eu clico segurando com o Shift, eu seleciono os três. E aqui em ferramentas, ó, quando eu colocar em barra de ferramentas, tem essa opção aqui de alinhamento também, ó. Distribuir, só que nesse caso você clica aqui, que aí você pode centralizar, ó. Que aí ele vai deixar tudo centralizado direitinho, beleza? E aqui... também tem um ajustezinho para fazer, colocando aqui. Eu acho importante eu fazer esses ajustes aqui, esses pequenos ajustes, porque você pode passar por essa situação aí também. E para eu não cortar essa parte do vídeo, é importante você ficar sabendo, de repente até resolver esses perrengues. Mas basicamente é isso, ó. Eu acho que tá bom aí, tá legal. Agora nós temos que adicionar aqui para fechar essa parte do menu, o nosso... menu de navegação. Esse conteúdo já vai ser focado na próxima aula, beleza? Então, espero aí que vocês já criem aí o cabeçalho de vocês, já configura toda essa parte para a gente passar aí para a configuração de páginas.